A pessoa que manifesta sua luz, ela vai iluminar o mundo ao seu redor, certo? Agora é o seguinte, vocês estão ouvindo, é importante que coloque na prática, certo? A perfeição, não a perfeição, mas o fazer, o executar, ele é fundamental. Então, agora que eu já dei o tempo para chegar todo mundo, quem chegou depois, já começamos então nossa prosa. Porque o meu convite de hoje para vocês enxergar aqui essa telinha, tá vendo aqui essa telinha? Esse é um óculos Matrix. Na verdade é um óculos de yoga, tá? Para fazer exercício com os olhos. Muito bem. Esse é o óculos Matrix que hoje nós estamos aqui para poder falar, vamos enxergar um pouco, para falar sobre a quarta dimensão. Por isso o leque, né, trouxe esse teatro para vocês antes aqui, para a gente poder brincar. Ah, que bom, Gustavo ganhou um mapa ontem. Para a gente poder trabalhar uma energia muito poderosa, e que eu quero compartilhar com vocês o poder desta realidade. Que o meu convite para vocês hoje é o mundo astral. Vocês não têm noção. Quem é que sabe o que é o mundo astral e o que é o corpo astral? Fala aí para eu saber. Coraçõezinhos. Quem conhece aí o mundo astral e o corpo astral? Claro que eu venho falando sobre isso e eu quero introduzir vocês hoje num alto nível de magia. Magia é física quântica, né? Hoje a física quântica vem dizer o que nós magos, bruxos, já fazemos há tanto tempo. Então eu quero explicar para vocês o que é o corpo astral e quero propor para vocês trabalhar com esse elemento forte. A geometria do corpo astral é o tetraedro. Marcela, onde gestamos nossas ideias para manifestar? Exato. É o caminho do meio. Quando eu falo assim, é o caminho do meio. Então no xamanismo é o caminho do meio. O xamanismo é o mundo onírico, é isso, o mundo dos sonhos. Captamos os que está sendo gestado inconscientemente. Já temos aqui, olha, estudantes dentro da linha do xamanismo, dentro da força do mundo dos sonhos. Muito bem. Cadê você? Esse aqui. Eu gosto desse mundo dos sonhos aqui. Aí. Bom, então fiz um desenho para vocês. Estava aqui desenhando para vocês entenderem aqui. A gente tem falado disso, né? A nossa divisão de realidades. Então, nós temos o mundo astral aqui. Então, vamos lá. Para entender o mundo, nós temos mundo e temos corpo, tá? Ou seja, existe o mundo físico e existe o meu corpo físico. Existe o mundo emocional, que é o inconsciente coletivo, as emoções coletivas, existe o meu corpo emocional, existe o campo mental, do mundo mental, e existe o meu corpo mental, existe o mundo astral e existe o meu corpo astral. Então, quando a gente fala mundo e corpo, é o quê? É o meu corpo andando no mundo, é o espaço. Então, o mundo é o espaço onde o meu corpo vai transladar. Então, ou seja, no mundo físico, o meu corpo está no mundo físico, o seu corpo está no mundo físico, o que eu faço no mundo físico vai impactar em você que está no mundo físico. O meu corpo astral, o meu corpo emocional tem um mundo emocional. Então, ele também vai influenciar através do mundo das emoções e do mundo mental e do mundo astral. O corpo astral, ele é o nosso corpo que atua no corpo, chamado corpo dos sonhos, tá? Então, o que é o campo astral? Existe um campo astral e existe o meu corpo astral. O que acontece aqui? Dentro do mundo astral, nós temos dois níveis aqui. Nós temos o baixo astral. O que é o baixo astral? O baixo astral é a parte do astral que é influenciada pelo mundo inferior. O que é mundo inferior? Os mundos inferiores. Mundos. Mundo físico, mundo emocional, mundo mental. Então você vai para o astral e fica aqui no baixo astral. O que é o baixo astral? É esse campo mais próximo dos mundos inferiores. O que esse campo acontece? Quando eu vou dormir,
que que passa? Eu vou dormir, eu vou desligar desse mundo, eu desligo desse mundo físico, meu corpo vai descansar, vou desligar aqui minha mente, e a minha mente, o que ela estiver produzindo aqui, ó, ela vai produzir para o baixo astral. Eu vou dormir e eu vou sonhar com esse plano astral, eu vou sonhar com esse mundo astral aqui, e esse mundo, ele vai representar os mesmos elementos que estão no baixo astral. Então, o baixo astral é quando eu estou reproduzindo no mundo onírico, o mundo está aqui e o meu corpo astral está reproduzindo um cenário equivalente ao que está nos planos inferiores. O que é o plano inferior? O plano inferior vem o plano físico. No plano físico eu tenho a minha vida familiar, a minha vida profissional, a minha vida social, a minha vida íntima e sexual. Esses 4 pilares representam as 4 bases do mundo material. O mundo da matéria é o quadrado é representado pelo 4. Ou seja, eu, o espírito que manifesto aqui, vou manifestar na vida física por esse quadrado aqui. Esse é o quadrado. Tudo aquilo que está manifestando aqui tem a lente do corpo das emoções, as minhas emoções do que eu estou vivendo aqui. E tem também a leitura mental do que eu tenho na mente, do que eu estou vivendo aqui. Ó. Tá vendo? Os corpos estão como cebola, aqui, casquinhas, né? E aqui eu tenho o astral que eu tingi para vocês de vermelho nesse campo, aonde está o meu astral. O meu astral vai influenciar em tudo isso, porque é uma lente. Então, o que acontece? Se eu tive um trauma, passei uma situação ruim no plano físico, isso abala a minha emoção e isso trava a minha mente. E isso faz com que quando eu vou dormir, eu vou para esse plano, eu vou viver esse cenário novamente. Então quando acontece uma situação física com você e você vai dormir e está sonhando com aquilo, o que você está? No baixo astral. Quando você está sofrendo de algum drama, de algum medo, está sendo perseguido e tem sonhos insistentes, antes dos sonhos representarem uma mensagem no mundo espiritual, porque os sonhos também têm essa característica, eles são um reflexo, que a gente chama de baixo astral, desse mundo inferior. E o que acontece? Que quando você vai para esse campo, você cria um cenário e você passa a noite toda reproduzindo nesse cenário, no mundo onírico, os elementos que você tem desse plano. O que acontece aqui? Então aqui nós temos a outra parte que é, por exemplo, o alto astral. Então tudo faz parte dentro da faixa do plano astral. O que é o alto astral? Então está numa parte mais sutil, onde o alto astral vai então manifestar a conexão nesse astral com os mundos superiores. Se isso aqui são os mundos inferiores e os corpos inferiores, aqui nós temos os corpos superiores e os mundos superiores. Ou seja, o alto astral pode nos conectar ao mundo quântico da nossa energia mais pura, da nossa energia primordial e principalmente ao vácuo quântico. O vácuo quântico é onde tudo é criado. Isso aqui está completamente relacionado com o campo astral, corpo astral, que em termos do chakra representa o nosso chakra cardíaco. O nosso chakra cardíaco está para esse campo, para esse corpo, exatamente como o caminho do meio. É o que faz a conexão entre os mundos superiores e os mundos inferiores através do plano astral, o meu corpo astral. Vocês podem trabalhar jornadas astrais, projeções astrais. O que é uma projeção astral? Você então são técnicas, você deita, relaxa, entra num estado alterado de consciência, vai ao mundo astral, se projeta e pode descer nesse mundo astral no plano físico e está em outro lugar no plano físico. Ou seja, isso é chamado projeção. Eu me projeto no astral para estar numa biblioteca lá em Paris para aprender alguma coisa.
No xamanismo, a gente chama jornada astral, que é diferente de projeciologia ou projeção astral, certo? Porque a projeção astral, você usa essa técnica para ir a esse campo, percorre o caminho e volta aqui no plano físico, vê o que está acontecendo no plano físico. A outra técnica, que é a técnica de jornada xamânica, onde você vai rastrear e fazer então a viagem, a jornada dentro do plano, você vem para o plano astral e você trabalha aqui nesse plano astral. Você não está interessado em descer no plano físico. Você não está interessado em descer no plano físico. É só a Roberta que está com problema de internet? Alguém mais está com problema? A sua conexão aí, porque aqui não estou vendo ninguém mais está reclamando, Robs. Então, a jornada astral, ela é a jornada onde você vai trabalhar nesse campo. O que acontece? Cada pessoa tem o seu campo astral, tem o mundo astral, tem o seu campo astral e tem o seu corpo astral. Da mesma forma que você tem o mundo, eu tenho o meu campo, que é onde eu estou, e eu tenho o meu corpo. O meu corpo vive dentro de um campo, que é como uma casa. O que acontece? Que sair desse campo astral para ir para outros lugares no campo astral, você tem que ter uma técnica, você tem que estar direcionado, você tem que exercitar um dos talentos xamânicos, que é o rastreador. Por quê? Porque quando você entra nesse campo astral, nesse mundo astral, tem o seu campo, normalmente o campo da pessoa é recheado do universo que ela projetou. Ainda não é nem o universo fora daquilo. Certo? Ela vai projetar nesse mundo onírico o universo dela. E esse universo pode ser pequeno, grande, cheio de fantasmas, cheio de demônios, cheio de uma série de coisas que possam, então, criar um cenário do qual ela vai vivenciar ali naquele plano, naquela existência, aquela realidade do que ela está projetando. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo, tá? Uma vez eu estava tratando uma adolescente que estava numa situação de crise muito forte. Então ela veio aqui para o meu sítio para fazer um retiro e a gente começou a trabalhar o corpo astral dela. Então, 2 noites eu tinha percebido que ela estava dentro de um campo astral, ou seja, o campo astral dela, o campo está dentro do mundo. Tem o mundo, tem o campo e tem o corpo. Tem o mundo, tem o campo e tem o corpo. Então ela estava no campo. Então eu vou entrar dentro do campo astral do outro, para saber qual que é o cenário que ela construiu. E ela tinha construído um cenário que era um cenário sombrio. Então, quando você entrava, igual um filme, você entrava lá dentro daquele campo astral dela, tinha tudo escuro, tudo tenebroso, pântano, uma casa preta, escura, tudo sem luz. Quando eu entrei naquele campo, falei, nossa, o seu campo astral está nesse cenário. Então, esse é o cenário. E ela encolhida dentro de um quarto escuro, todo pintado de preto, chorando. Então, quando eu terminei o trabalho... Por quê? Porque você consegue tirar uma pessoa do campo astral se ela não permite? Não, porque a primeira coisa que um xamã rastreador tem que fazer, é uma ética xamã, é combinar com o outro a viagem astral, pedir permissão. Por que pedir a permissão para fazer isso? Porque qualquer coisa fora disso é um abuso, isso vai contra as éticas de trabalho. Porque, principalmente, porque a pessoa que está, ela cria o cenário, é como se fosse uma droga, um campo de droga. A pessoa usou uma droga, ela está alucinando, ela está viajando. Então, ela cria o cenário e todo mundo que entra naquele cenário se transfigura na imagem que a pessoa construiu dentro daquele cenário dela. Então, quando eu falo, olha, vamos fazer essa jornada no astral, através disso eu vou te convidar, você dá permissão para que eu entre na sua casa, ou seja, para que eu entre no seu campo, e eu possa ir a te ajudar a fazer uma limpeza nesse campo, às vezes até mover para que a pessoa possa sair desse lugar. Então, esse lugar, o que ela está? Era um lugar de baixo astral, então um lugar de tristeza. Então, a pessoa tem que permitir. Se a pessoa não permite, o que acontece? Primeiro é uma coisa antiética. Qual o motivo que eu tenho de estar invadindo o campo astral do outro? Que tipo de magia é essa? E isso pesa para a pessoa, pesa dentro do campo astral, em termos de ética. E para outra pessoa, eu transfiguro nos elementos daquele cenário. Vamos dizer que no elemento do cenário dela esteja cheio de demônios.
tá? Porque ela se sente atormentada, perseguida, com culpa, tá? Ela se sente horrível. Quando eu entro ali, ao invés dela ver minha cara, ela vai ver a cara daquele personagem que ela tem desenhado dentro do cenário dela. E quando eu tentar chegar perto dela, como a minha cara está transfigurada, porque a gente está falando de mundo onírico, certo? Ela vai ter isso totalmente transformado, então ela vai fugir, ela vai me atacar, ela vai criar qualquer sistema de defesa que vai impedir o bom resultado daquilo que esteja fazendo. Certo? Então, no trabalho com ela, depois do terceiro dia, porque trabalhava à noite, ela tinha um apego àquele lugar. Então, durante o dia, a gente fazia as terapias de limpeza do corpo emocional, do corpo mental, que outros corpos, detox do corpo físico. Depois, na terceira noite, que eu consegui fazer o trabalho astral, ela falou: Max, você botou cloro. A expressão dela foi essa: Max, você botou cloro no pântano. Eu vi. Estava tudo claro. E isso reflete completamente. Por quê? Porque esse campo astral, quando a pessoa está presa no baixo astral, ó, você está vivendo a sua vida aqui entre esse quadrado. Entre social, vida íntima, família. Você reflete nisso tudo que está dentro de você, porque você tem essas capas. Se a sua emoção está ruim, você está enxergando o mundo de fora segundo essa lente. Se a sua mente está travada, você está vendo e está interpretando as coisas segundo a sua mente. Se você está no baixo astral, você está reproduzindo isso. Vocês já perceberam quando você tem um pesadelo, que você acorda e você traz a lembrança para o corpo mental desse pesadelo? Você percebe que o corpo emocional fica com aquela memória e você vai sentindo aquela coisa desagradável dentro daquela memória, aquele sentimento ruim. E aquele dia físico para você, ele já não está a mesma coisa, você olhando as coisas ao redor? Já observaram isso? Porque você está no baixo astral e está repetindo isso daqui. Traumas de guerra, por exemplo, o trauma, você teve um acidente de carro, emocionalmente ficou com um bloqueio emocional, ficou com medo de dirigir. Então você pode dormir e tá sonhando o quê? Que você está dirigindo e de repente perdeu a direção, perdeu o controle, o volante está na sua mão, ou não tem freio, você vai bater. Ou seja, o baixo astral do plano astral, ele é um espelho reflexivo do que está acontecendo nos mundos inferiores. Então a gente precisa limpar isso daqui, para que você possa acessar o quê? O alto astral. E o que tem no alto astral? É você se conectar com informações sutis do seu plano intuitivo e espiritual, do seu plano mais elevado, para que você possa atingir uma compreensão extrafísica e trazer soluções desse plano. Quais soluções estão no plano astral? No plano astral superior, você vai se conectar com o nível quartz de energia, com o nível das cordas, que representa a essência, e com o grande vácuo quântico, onde estão todas as informações. Tudo que já foi criado em todos os tempos, além tempo, está no vácuo quântico, que é o poder de criação total para trazer para a matéria. Então, qual o poder que tem o plano astral? Ele tem um poder impressionante que o mundo dos sonhos trazem. O plano astral, corpo astral, ele tem um poder de projetar no futuro a construção do que vai acontecer no seu futuro amanhã. Peraí, Max, deixa eu entender bem como é que é o negócio. Então, vamos lá. O que acontece? Dentro do nosso cérebro, nós temos um dispositivo no nosso campo de memória. Esse dispositivo, que vem aqui do campo mental, que diz uma referência de quem nós somos, ele vai projetar essa referência de tudo isso daqui no astral, no plano astral, e o plano astral, que é o mundo dos sonhos, ele recebe aquilo e ele vai construir o seu cenário do dia seguinte para você, de acordo com aquilo que você projetou. Então, sabe aquele desenho que tem uma escada assim e que o futuro é um degrau que ainda não foi construído? Sabe quando a gente fala de livre-arbítrio, que é o futuro, é aquele degrau que não foi construído? Destino e livre-arbítrio.
Destino. Você nasceu aqui, você vai morrer. Pronto, esse é o destino. O resto tudo é livre-arbítrio. Tudo é você que está criando. Então isso que é o mais louco do mundo astral, que é você que cria aquele universo. Então o que significa isso? Significa que eu tô ferrada aqui na minha vida profissional, na família, eu não tenho dinheiro. Emocionalmente eu me sinto ferrado com isso. Sou triste. De noite eu vou dormir pensando, nossa, minha vida tá fodida, eu tô ferrado, não tenho dinheiro para pagar as contas. Nossa, que raiva. Aí vou perdendo o sono, vou entrando em insônia. O que é insônia? Eu já trouxe pro mundo da madrugada, que ao invés de ir na madrugada eu já tá lá no plano astral. O que a madrugada é? É o momento de eu ir no plano astral, encontrar as soluções para minha vida, trazer e construir as soluções para minha vida, para que eu vá aqui no alto astral e me conecte com o universo quântico, o vácuo quântico, e possa colapsar uma onda. O que é colapsar uma onda? Então é eu criar uma onda, eu jogar uma pedra no mar e fazer toim, aí aquela onda, toim, 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 e ela vai ser construída. Aqui no campo astral é a mesma coisa. Eu fui dormir pensando que eu sou um fudido, que eu tô ferrado, que eu não tenho grana, que eu sou um culpado, que eu sou triste, que eu sou um doente, que eu tô ferrado. Pensei de tudo daqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu entrei no campo astral, pelo baixo astral, e isso vai ser projetado lá naquele campo astral, no meu campo. Meu campo projeta no mundo, e o mundo se associa ao vácuo quântico e manda uma ordem para o dia seguinte, para acontecer, criar, recriar aquilo que você determinou. Então é como se fosse no outro dia pela manhã, quando você acorda, aí você acorda, vai estar assim, aí esse dispositivo entre a mente e o astral vai acordar para você e falar: lembre-se, bom dia, Max, lembre-se, você é aquela ferrada, fudida, saindo um mundo ferrado e fudido para Max, que é o que ela mandou. Se eu fui dormir, fiz uma higiene total, me limpei de tudo e dei um comando para eu ir para o meu alto astral, e daqui na hora de dormir, eu já projetei no meu astral. Como eu projeto no meu astral? É o mundo dos sonhos. Como é o mundo dos sonhos, eu tenho que sentir. Eu vou projetar aquilo e vou sentir. Não é projetar na mente, porque a mente é o argumento do corpo mental. Ah, eu tenho que limpar o corpo mental, claro. Quando nós falamos do corpo mental, você tem que limpar as crenças. Porque você tem uma crença de que você é um miserável, você vem aqui e projeta no mundo dos sonhos. Ei, o mundo miserável para mim, por favor. Aí quando eu acordo no outro dia, muito bem, saindo para você o mundo miserável. E aí eu vou atrair. Já viu baixo astral? Quando você tá ferrado, você vai traindo gente que vai te ferrando, você vai traindo gente que vai compondo o cenário. Compondo o cenário ao redor de você. Você quer solução? Você já vai projetar aqui, ó, nesse mundo, a sua solução, no seu astral. E o que eu preciso para isso? Eu preciso utilizar esse mecanismo natural, porque o mecanismo já acontece. Max, não quer dizer então que o jeito que eu vou dormir, a preocupação, o que eu estou pensando, o resumo da minha vida, eu mesmo projeto, meu corpo projeta no meu campo projeta no mundo, meu mundo aciona no vácuo e o vácuo responde, construindo aquilo que eu implantei. Exatamente. Isso eu quero dizer que a vida de hoje, toda a nossa vida do dia que a gente vive, ela foi vivida na noite anterior no astral. Como assim? Já notou que a pessoa, quando morre no dia, todo mundo sabe, ela sabe que ia morrer, ela faz alguma coisa? Ela já morreu na noite anterior. Sabe o dia que a gente está conversando, esse papo que nós estamos falando aqui agora? Nós já tivemos esse papo na noite anterior. Então, a nossa vida aqui, ela é a confirmação do que foi projetado na noite anterior. Então, tem, por exemplo, tem um filme, não lembro o nome dele, eu acho que era Assim para Sempre, que uma mulher tem um acidente e ela perde uma parte do cérebro dela e ela não lembra das coisas recentes, então todo dia pela manhã tem que dizer para ela quem ela é, e aí ela vive com aquela lembrança daquele dia.
É mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês. Nós temos um lugar dentro do nosso campo de memória que faz o resumo da nossa história. Faz o resumo da nossa história aqui na Terra. Ó, faz esse resumo. Nesse resumo, se eu não dei nenhum comando, ele projeta isso lá no baixo astral e através do baixo astral ele vai construir. Então vamos dizer que eu tenho um resumo da minha vida aqui, ó, do meu histórico de vida contado assim. Resumo a minha vida em 13 linhas. Digo assim: minha vida foi muito difícil, desde criança, meu pai me ferrou muito, eu fiquei sozinha, meu pai abandonou minha mãe, passei muita fome, eu tô muito triste, eu tô muito mal, tudo pra mim dá errado, as pessoas sempre me traem, e por isso que eu tô ferrada. Resumi minha vida aqui. O que acontece? Isso aqui tá impresso na minha emoção, está impresso no meu código mental de programa mental do que eu acredito e acredito no mundo, as minhas crenças, e eu venho aqui no corpo astral. Quando acontece aqui da noite que eu vou projetar isso daqui, o que vai acontecer? Eu vou projetar isso e o corpo astral, o campo astral e o mundo astral vão criar situações para que perpetue aquele comando. Será que você não está ferrando a sua vida? Max, mas eu tenho uma história difícil mesmo. Como que eu vou fazer? Então, a primeira técnica que eu ensino dentro do processo terapêutico aqui, que vou passar para vocês aqui, é você escreve um resumo da sua história do jeito que ela está mais dolorosa para você. E aí você vê como é que você está projetando isso o tempo inteiro na sua vida. Depois você pega a sua história e você ressignifica a sua história. Porque funciona assim, sabe? Se eu chego pra João e falo pra João, nossa, minha vida é muito ferrada, tô ferrada, fodida, tem sempre alguém me ferrando, João pega essa impressão de mim. Ele vai conversar com Maria. Ele fala, nossa, Maria, encontrei a Max, coitada da Max, é uma pessoa sempre fodida, ferrada, tudo errado pra ela. Aí ela encontrou com o Joaquim. Nossa, coitada, eu conheci uma pessoa que conheceu a Max, e a Max é toda ferrada. Isso é o telefone sem fio? É isso que acontece no astral? É isso que você projeta em ondas. As ondas, elas não param de existir. As palavras, elas que você ecoa, que saem da sua boca, elas não deixam de existir. O seu pensamento não deixa de existir. E quando você quer mudar isso, você tem que sobrepor a outro e falar mais forte, mais vezes, para que você possa criar aquilo que você quer. E você vai criar isso e projetar isso dentro do seu sentimento, no seu coração. Mas o que eu faço com a minha história ruim? Ressignifica. E como eu ressignifico? Aprendendo. Porque eu vou pegar a mesma história que eu fui fodida por isso, aquilo, eu vou dizer o quê? Eu vou aprender, porque aprender o quê? Eu aprendi com aquela história. Meu pai judiou de mim, tá bom. O que eu aprendi com que meu pai judiou de mim? Meu pai me abandonou, tá bom. Ele abandonou mesmo, já foi. O que eu aprendo agora com isso que ele abandonou? Eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a ressignificar. Eu aprendi a cuidar da minha vida. Você vai buscar. Se você não aprendeu, aprende. Tá na hora. E na hora que você aprender, você vai começar a contar a sua história todos os dias à noite diferente. Você vai projetar isso em som. Né? Então, a verdade da minha vida, pela qual eu sou muito grata, que eu aprendi a sobreviver. Então, quando eu conto para vocês que quando eu era criança, que eu tinha que ir lá no sacolão, pegar comida lá na lata de lixo que ele jogava fora, para trazer a comida para casa, porque estava faltando, meu pai estava sumido no mundo e não tinha comida para comer, minha mãe vai lá buscar. Tá bom, eu ia lá buscar a comida. Mas se eu ficasse, eu fiquei muito tempo preso aqui no Baixo Astral, gente. Eu fiquei muito tempo preso no Baixo Astral. Vida miserável, catar comida no lixo. Nossa, que falta as coisas pra mim. Então o que acontecia? O que eu tinha de retorno? Uma vida dura, pesada, no limite, naquele sentimento horrível. Quando eu descobri tudo isso que eu trago pra vocês, e por que eu trago? Porque eu mudei minha vida, posso mudar a sua. Eu saí da miserável para milionária para quê? Como? Ganhando loteria, roubando os outros, fazendo isso? Não, primeiro mudando dentro de mim. Porque era o que eu acessei, que eu é que dou o comando, eu é quem dou o comando para o vácuo quântico. Eu tenho que ver que tipo de comando que eu estou dando. Eu sou responsável. E quando eu falo que eu sou responsável, qualquer outro que seja, eu falo, a responsabilidade é minha. Ah, mas foi o outro que fez. Aí ele fez para eu permitir.
Aí eu começo a mudar. E como é que eu mudei isso? Ah, essa história é muito importante. Eu aprendi a encontrar soluções nos momentos mais difíceis. Eu aprendi o dom da alquimia. Eu aprendi o dom da transcendência, da regeneração. Eu sei fazer isso. E eu sei fazer isso muito bem. Foi quando eu fui pegar aquelas bananinhas podres, aquela verdura podre lá no sacolão, para fazer comida para o almoço, para os meus irmãos mais novos. Eu posso te contar uma história que fala, não, mas tadinha da Max foi lá no sacolão pegar a comida que estava jogando fora para fazer, e aí você vai falar, não, tadinha, e vai jogar isso como tantas vezes eu joguei, e aí eu estava naquele lugar da vítima, coitadinha, abandonada, sem ninguém. Então eu estava produzindo isso. Então logo eu fui livrando, limpando e curando desse baixo astral, entrando no outro através dessa ressignificação, agradeci a oportunidade. Então eu sei que eu não passo fome em lugar nenhum. Olha a crença que eu desenvolvi disso. Eu sei que eu tenho o poder de autonomia, de sustento de mim em qualquer lugar. Eu viajei pelo mundo, faturei muita grana com o meu trabalho. Mesmo sem falar idioma, contratava alguém para falar o idioma, mas vim fazer o meu trabalho. Eu tenho certeza que eu sou capaz de transformar qualquer coisa velha, qualquer coisa doente, qualquer coisa podre em algo que seja um alimento saudável. E onde que eu estou nisso? Na minha história. A minha história ressignificada, ela vai mostrar o meu poder. E é esse poder que eu construí todas as coisas depois da minha vida. Saí de uma casinha, morava em casinha de aluguel, sempre com o aluguel apertado, pagando atrasado o aluguel. E aí eu tinha um sonho. Sonho, mundo dos sonhos. Qual que era o sonho? Meu sonho era ter um sítio. Que nesse sítio eu pudesse morar, que eu tivesse tucanos, maritacas, papagaios, jacu, cobra, sapo, como eu tenho tanto aqui. Eu tinha um sonho. Mas antes, quando eu estava presa nesse baixo astral ainda, eu pensava o quê? Eu nunca vou realizar isso. Eu trabalho 10 horas por dia, de segunda a sábado, e eu não consigo, eu nunca vou conseguir. Como é que eu vou conseguir comprar um sítio? Claro que eu não ia conseguir nunca comprar um sítio. Por quê? Porque a minha mente estava presa naquele lugar de impotência miserável. O meu sentimento estava preso naquele lugar de impotente, miserável. A minha vida era dura. Então, todo dia ia pro astral, sofria com tudo aquilo, sofria com a falta de proteção, com a falta de cuidado. Porque se eu, com 7, 8, 9 anos, tinha que alimentar a família com a comida que estava no sacolão, jogada fora, então eu estava num lugar que não era de ser protegida, eu estava protegendo. Então eu ficava nesse lugar sofrendo. Então o que eu tinha? O que o universo retornava para mim? Mais dureza, mais problema. Então, nunca faltou trabalho, claro que não, eu sou uma trabalhadora nata. Eu faltava o quê? A ideia do recurso fluir. Comecei então a fazer isso que todos os dias eu estou partilhando com vocês. Fui lá primeiro dentro de mim. Fui limpar isso, ressignificar, aprender com a minha história. E aí colocar na minha mente, sim, é possível sim. Mesmo que na matemática, mas como é que eu vou conseguir? Estou mal conseguindo pagar o aluguel, como é que eu vou conseguir comprar um sítio? E aí veio a resposta quântica. Você não tem que pensar como que o vácuo quântico vai criar no mundo dos sonhos para materializar no plano da Terra. Você não tem que pensar como, porque a sua mente pensante é limitada. A sua mente mental humana é terceiro corpo inferior. Ela é limitada. Você não tem que pensar como. Quem vai pensar como é quem são os superiores. Eles vão pensar como. O vácuo quântico vai pensar como. Você só vai sonhar. Você vai sonhar em alto astral. E você vai sonhar com o seu coração. E qual que é o segredo? Sonhar com o coração. Eu já vou sonhar com o coração. Eu estou, não é vendo aqui na tela. A tela tem que limpar as crenças. Mas é aqui do meu coração. Eu já estou sentindo eu no meu sítio. Meu sítio é lindo, que felicidade. Eu tenho que sentir a felicidade. Do mesmo jeito, quando você vê um filme, que você vê o seu ator gostoso, no meu caso é o Antônio Bandeiras, que meu marido não me ouça. Ai, quando eu vejo o Antônio Bandeiras, assim, só no filme do Almodóvar não deu tanto, não.
Depois ele voltou ao normal. Eu falei, nossa, Antônio Bandeiras, que delícia. Sabe essa fantasia? Uma fantasia, mas quando eu falo dos sonhos, você está sonhando com aquilo, você sentiu, falou, nossa, que... Senti. Estou brincando com a coisa da fantasia do Bandeiras, mas eu quero mostrar para vocês o sentimento. Que ele é o mesmo quando você está vendo um filme de terror e você acha que um ser do mal está batendo na porta, você está com medo. Você fez o quê? Sentiu. Então, o campo astral ele está relacionado com o chakra cardíaco, que é o chakra do sentimento. Então, você tem que sentir-se merecedor. Sentir que já está acontecendo. Sentir e já celebrar aquilo. Porque, a partir do momento que você já celebra aquilo, em 2 momentos especiais, antes de dormir e antes de levantar-se da cama. Antes de você dormir e antes de você levantar da cama. Esse deve ser o seu ritual. Ali você vai então projetar e vai dar o comando, porque você é quem manda, e vai dar o comando para essa noite no astral que eu quero. E você vai dizer amanhã de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E cada dia é o segredo. Cada dia você vai lá e põe mais uma coisinha. Esse sítio que hoje eu tenho, e eu já tenho esse sítio aqui, já construído aqui, que eu estou morando aqui há 20 anos. Cada lugar, cada planta que tem aqui que eu plantei, eu já sonhei ela antes. Cada construção, não tinha nada, só tinha uma casinha velha. O jeito que ele chegou para mim, a forma com que ele chegou, abrindo todas as condições possíveis, no momento em que eu não tinha nenhum recurso financeiro, o cara falou, não, você... Eu falei, só divide? Ele falou, mas assim, a senhora vai só me dar o contrato agora, porque a senhora só pode pagar mesmo daqui a 4 meses, porque essa terra está no nome de criança, é o estrangeiro, então o juiz tem que dar permissão de vender. Eu falei, mas como, você vai me vender agora o sítio só por uma assinatura? A senhora nem pode pagar agora. A história é impressionante. Eu falo, uau! Os 4 meses que levou para o juiz falar, foram os 4 meses que eu já vivendo aqui na terra, nesse lugar, eu confirmando, eu consegui já juntar o dinheiro. No dia que o juiz falou que podia pagar, eu ainda podia estar dividido, eu paguei tudo de uma vez. Eu não tinha dinheiro para nada. Por quê? Porque o universo quântico ele vai materializar. Eu não tenho que perguntar mais como, igual eu fazia antes. Mas vamos fazer umas contas, ó. Se eu trabalho de segunda a sábado, de 7 da manhã, 10 da noite, o dinheiro mal dá para eu pagar o aluguel, eu tô sempre apertada, como que vai sobrar dinheiro para eu comprar meu sítio e construir o que eu quero? O lugar para eu morar, o lugar para eu trabalhar, o lugar que eu quero viver quando chegar 2020, que as naves começar a aparecer, que o bicho começar a pegar, eu quero estar lá. Como é que eu vou fazer isso? Comprei em 98. A resposta foi, você não tem que saber como. Você só tem que sentir o que você quer e se livrar daquilo que você está projetando na sua vida todos os dias para te puxar para baixo. A Catarina disse, o universo não detecta bem ou mal, ele detecta o que sente, ponto. Exatamente. Não tem um Deus ali falando, Deus é bonzinho para mim, ele me deu. Deus deu nada, Deus deu para todo mundo. Como é que Deus pode dar para mim e não pode dar para o outro? Esse Deus está fora da minha alçada, eu não gosto dele não, está fora para mim. O Arthur falou que dia 11 de setembro, muita gente sacou na noite anterior, sim, o tsunami de 2004, ele está falando sobre o astral, das pessoas sonharem antes com as coisas. Exatamente. Então, o que você está projetando na sua vida? Você vai dormir e ficar vendo a vida dos outros? Você fica frustrado? Você está revelando a sua mesma ideia? O que você está fazendo da sua vida? Pode ser projetado os desejos. Ah, sim, inclusive coisa ruim, né? Estou projetando uma coisa ruim também para o outro também aqui. O que é o sistema de proteção que a gente tem? Ah, Natália falou do filme Origem. Origem é um filme legal de você assistir. O meu genro, ele só conseguiu entender o que eu falava de astral quando ele viu o filme Origem. Tirando aquela brigaiada americana lá, vocês vão entender, inclusive, o que é implantar a ideia, que é uma coisa antiética no mundo xamânico, para quem trabalha com a energia da luz. A limpeza, eu trabalho com a limpeza astral, que é isso? Vou no astral, tô atendendo, a pessoa tá lá do outro lado do mundo, não tem problema não, eu vou lá, daqui a pouco já faço a limpeza nela, já começamos a trabalhar a limpeza, é isso. E quando uma pessoa não tem nenhum tipo de sonho, ela vive um pesadelo, Bruno. Vou dizer que você teve um pesadelo lá desde criança, você não tem nenhum sonho para realizar. Alto astral, sonho. Baixo astral, pesadelo. Você vai
criar um pesadelo. Simples assim. Todo mundo sonha, pode não lembrar do sonho. Eu gostaria de dizer também de uma pessoa maravilhosa que está falando, lançou um livro agora e que me dá maior suporte científico agora para isso, que chama Siddhartha Ribeiro, neurocientista que mostrou que nós podemos mudar, inclusive, o destino do Brasil se todos nós começarmos a sonhar com a solução. A Cecília diz, Max, estou tendo sonhos com meus guias me falando coisas. Importantíssimo para esse momento. Eu esqueço a mensagem quando acordo. Tá, esquece, mas não esquece, entendeu? Porque, na verdade, está tudo dentro de você e vai vir de alguma forma no seu sentimento, de alguma forma vai vir. O que acontece é que o nosso campo mental nem sempre consegue traduzir o nosso mundo onírico para cá. A Eduarda pergunta, isso acontece mesmo se você lembra ou não do sonho? Exatamente, não, você está fazendo. Todo mundo está fazendo, viu, gente? Você pode estar construindo de um jeito ou de outro. Você está construindo. É um mecanismo, né? É um mecanismo. Às vezes acha que não merece o que é bom. Exatamente. Aí você traz a coisa ruim para você. As meditações do podcast ajudam muito. Sim, ainda mais que eu fiz uma meditação lá no podcast, que é uma meditação, que é uma jornada xamânica. Ela te guia exatamente para o mundo astral, para você ir para uma mesa de cura. Essa meditação ela é específica para uma mesa de cura que foi criada no astral para atrair, né, para os anjos, guias e seres espirituais, trazer força de energia para as pessoas. A Mari, sempre durmo ansiosa, acho que é por isso que eu tenho pesadelo. Claro, Mari, dormiu ansiosa, amiguinha, vai para o baixo astral. E no baixo astral tá ali, aí você produz isso, você acorda mais ansiosa, mais nervosa, ao invés de você trazer solução. Então começa aí, entra no Cosmocast aí da Max, tem lá a meditação Jornada de Cura, tem várias. Mas a Jornada de Cura, ela te leva para esse lugar que é uma mesa astral que eu criei, que é uma mesa coletiva, não é a minha mesa particular, ela é coletiva, que vários terapeutas estão levando pessoas, mas já foi convocado entidades do nível superior. Ah, gente, pedir proteção. Claro, vocês têm que pedir, nós já temos direito à proteção, tem que chamar os seus guias protetores. Nós temos anjos que nos protegem, temos animais que nos protegem, temos guias que nos protegem. Ei, gente, não vai usar as ferramentas, não? Vai ficar à mercê aí, alimentar a sombra? Que é isso? A sombra, o que eu já disse? A sombra é determinada. Tenha pelo menos 1/10 da vontade dos irmãozinhos da sombra em conseguir as coisas, você vai ver sua vida mudando. 1/10, hein? 1/10. Eu já tento seguir a sombra. A sombra não dorme se não for preciso, eu também não durmo se não for preciso. Ela não desiste, eu não desisto. Certo? Então a gente tem que aprender alguma coisa com a sombra para não ter medo dela. Ah, o filme é esse, como se fosse a primeira vez. E por isso também eu acordo cada dia com essa sensação de como é a primeira vez, né? Oh, acordo, abro a janela do dia, já começa a dar, ai, só hoje eu vou dar os primeiros passos para realizar o meu sonho. Que delícia, eu tenho mais um dia de vida aqui na Terra. Que maravilha, que oportunidade que eu tenho. Pronto. É um dia. Você não sabe amanhã é outro dia, é outro momento, né? Essa projeção na noite anterior tem a ver com aquela sensação de déjà vu. Exatamente, Bruno! Exatamente. Essa sensação é déjà vu, lembrança. Você lembrou que você já passou ali. Está lembrando? A Luana está perguntando aonde que encontra essa meditação. Você pode colocar Cosmocast anchor.fm/imxt. Alguém pode escrever aí, ó, anchor.fm. Ou entrar, colocar Max Tovar, também acho que vai encontrar essa resposta. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Desapego do problema, querer estar na solução, importantíssimo. Importantíssimo. E aí, sonhadores, nós vamos querer sonhar? Quando não te fere mais do que passamos, vir adubo, para adubar nossas plantas. Ressignificar, disse o meu amado Gabriel. Encontrei uma pessoa com quem não falava há 10 anos. Ele conversou com aquela pessoa miserável que ele. Com aquela pessoa miserável que ele. Entendi bem. Acho que eu não li direito. Encontrei uma pessoa com quem não falava há 10 anos. Ele conversou com aquela pessoa miserável que ele. Ficou difícil de entender aqui.
que ele conheceu. Ah, tá, maravilhoso. Como eu mesma não reconheci e como não me identifico mais. Ah, Milena, que maravilha. Quer dizer, já não está mais na frequência, né? Já está no outro ponto. Ande chocada, muito bem. Senti pela primeira vez. Siddhartha Ribeiro, neurocientista que fez pós-doc nos Estados Unidos, fala sobre isso que eu acabei de dizer para vocês como informação xamânica. O Siddhartha Ribeiro explica isso neurologicamente. Eu tenho um aval de um cientista, Ninguém vai poder me internar mais. As naves estão chegando. Isso, só teve nave essa noite aí no Rio, né? Filme fabuloso, A Origem. Muito bem. A meditação faz muito bem antes de dormir. Gente, direcionar os sonhos antes de dormir. Muito bem. A Milena colocou aqui. Anchor. No Spotify, é só procurar Cosmocast também no Spotify. Não pergunte como, apenas sonhe com o coração. Exatamente isso daí. Isso significa entrega, confia. Confia inteiramente, completamente e totalmente. E agora, professor Siddhartha, da Universidade de Estudos Os Sonhos Lúcidos. Vamos sonhar sonhos lúcidos, gente? Que maravilha. Como sempre eu falei muito, né, gente? É que eu tenho tanto para falar, quero tanto ver vocês realizando sonhos, porque cada um de vocês que estiverem realizando seus sonhos, você vai conseguir manifestar a sua luz no mundo, né? E o déjà vu é isso, o déjà vu é quando você recorda o que você vivenciou já no plano astral no dia anterior. E se você já projeta à noite, você já deu um passo muito melhor. Agora nós temos uma realidade das nossas vias de comunicação que é 1 e 6. Eles vão derrubar em 2 minutos. E nós nem lemos a meditação que eu preparei para vocês de hoje, que é o elemento do fogo. Eu tenho que diminuir, né, minha fala para caber tudo dentro do tempo. Então o que a gente faz? Derrubo e volto de novo. Quem puder entrar de novo para completar o ciclo. Vamos lá, coraçõezinhos. Eu derrubo e volto de novo, a gente para por aqui. Se tiver muito coraçãozinho, eu volto de novo. Entra de novo. Não diminui, não. Então tá lá. Eu vou tirar aqui, vou derrubar e voltar de novo, porque eu sou insistente. E só de eu pensar que todos vocês que estão me vendo aqui agora, e eu multiplicar, que a matemática ela é forte. Se eu multiplicar vocês por pessoas iluminadas, iluminando o mundo, uau, 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 uau. Vamos lá, vamos voltar, hein?